Vamos iniciar, como sempre, saudando o senhor general Newton Cruz e desejando a ele saúde. Tratar do assunto, tá, da educação, do Ministério da Educação, tão polêmico. O que eu acredito, na verdade, é que não é o Ministério da Educação, é o governo do senhor presidente Bolsonaro, que se encontra, tá, com vários infiltrados fabianos cercando o senhor presidente. Eu acho que o presidente tá sendo sabotado. Acho não, tenho certeza e provo isso. Porque não é possível ser tão mal assessorado como o presidente vem sendo. Nós já alertamos, já falamos, já tentamos alertar, já tentamos alertá-lo sobre isso por várias vezes. Se ele acha que não está sendo sabotado e mal assessorado, isso é problema dele, o governo é dele, ele faz o que ele achar por bem. Mas é tão simples resolver a situação da educação, basta a pessoa ter um pouco de conhecimento, certo? Da legislação e das leis que regem o MEC, direcionada à reorganização, à reestruturação da educação nas universidades e nas faculdades federais, né? Mantidas pelo erário, mantida pelo povo, pelo dinheiro da lavadeira, certo? Do balconista, do frentista de posto de gasolina, né? Do trabalhador rural. São eles que financiam a faculdade, a universidade desse estudante que estuda no serviço público. Nós temos que parar de falar como se fosse o dinheiro público, o estudante, certo? Não fosse financiado pelo dinheiro público. Então ele está estudando às custas do sofrimento, do suor, do labor daquele que trabalha. E para isso, tá? Ele tem que estudar. Ele está ali para estudar gratuitamente. Não para andar nu pela universidade. Não para fazer pregação ideológica. Não para poder fazer teatrinho, né? De círculozinho com dedinho lá. Nem para dançar, nem para usar droga, nem para usar bebida alcoólica. A legislação universitária é muito clara sobre isso. E quanto a isso, é simples. Muda-se a legislação, se for preciso, muda-se a Constituição, certo? Manda para o Congresso Nacional, faz uma alteração. Reitores vão ser escolhidos pelo ministro da Educação. Pronto! Professor que fizer pregação ideológica dentro da sala de aula, certo? É demissão por justa causa. Muda-se! Não precisa entrar em confronto com ninguém. Lei foi feita para ser seguida. Como aluno que anda nu na universidade, a lei já existe, ele é jubilado em universidade pública e não estuda mais. Entendeu? Ele vai andar pelado na universidade particular, pagando 4 mil, 3 mil reais por mês. Ele pode andar pelado, tanto que ele quiser lá. Vamos ver se ele anda pelado dentro da universidade privada. Vamos ver se ele vai andar. E vai ser admitido lá, fazendo isso. Faz na pública, porque a pública está dominada pela ideologia marxista. Virou-se um antro. Se vê de tudo. De nudismo a uso de droga, e bebida alcoólica, e tudo que eles querem fazer, eles fazem ali. Menos estudar. Eu não vejo por que o ministro ir para a televisão, para a mídia, discutir a forma de agir. O ministro tem a caneta, a lei do lado dele. Onde está a assessoria jurídica do governo do senhor presidente Jair Bolsonaro? É a pergunta que eu faço e vários estão fazendo no Brasil inteiro. De manhã, ele assina um decreto, à tarde volta atrás. Porque o decreto foi inconstitucional, porque o decreto está com falha legal. Onde está a Advocacia Geral da União? Nós, os brasileiros, pagamos os salários deles para assessorar o presidente da República. Cadê o ministro da Justiça? Detentor de conhecimento jurídico? A questão, eu volto a dizer, e me refiro diretamente ao senhor, com o maior respeito, senhor presidente da República.
A questão é que o senhor está mal assessorado. E não quer ver isso. Porque a prepotência tomou conta da sua cabeça. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. E voltando aos intervencionistas eleitores, que hoje estão aí envergonhados por ter colocado no Congresso Nacional, no Senado Federal, tá? Aqueles que diziam em seus programas políticos da televisão, que fizeram discursinho que iam mudar ou não mudar, certo? Os senhores pensam duas vezes antes dos senhores debater conosco de 64. Nós avisamos que nada ia mudar. Tá entendendo? O país está parado há 5 meses. Para mim é 6 já. Eu já conto com 6. 6 meses o país está parado. Gasolina a R$5. Gás a R$100 na maioria dos estados da federação. Dólar 4,50. E aí eu pergunto, cadê o senhor salvador da pátria, economista dos economistas, o professor dos professores em economia? Ou ele foi colocado no governo somente para tratar do assunto do INSS? Porque o país está quebrando. Já está quebrado, veio quebrado do governo, né? Passado, retrasado, tripassado, 30 e tantos anos, quebrado. Cadê ele? Porque o Meirelles, quando ele assumiu, nós escutamos e assistimos na rede social que o Meirelles ia salvar o Brasil. Que o Brasil ia ser a maior potência do mundo quando ele saísse. Foi a maior potência quebrada do mundo. Os banqueiros agradeceram ele imensamente. Será que o fundo de pensões vão agradecer o Guedes? Por enquanto, o que a população brasileira queria dele era só que ele contesse o dólar, colocasse a gasolina num preço internacional compatível dos nossos vizinhos aqui na América, que fazendo a conversão de câmbio, certo? Todos eles praticam a gasolina que não chega a nem a metade do valor. Nós vendemos para eles vendem mais barato do que nós aqui no Brasil. Isso é comprovado, já tem isso na mídia, para todo mundo assistir, nas redes sociais. Nós queríamos que ele baixasse o gás, como ele falou, certo? Para R$20 o botijão. Ele não é economista? É a mesma coisa que entregar um bisturi na mão do médico e não saber operar. Olha, a questão agora, todo mundo acha que nós fazemos oposição cega ao senhor presidente Bolsonaro. Não. E eu provo isso. Provo, tá? E comprovo com o que está acontecendo. Todos os impeachmentistas que ele dizia que era fiel a ele, que o senhor Eduardo Bolsonaro, certo? Tem fotinha dele com o pessoal do MBL, tem foto dele com o cara Zambelli, tem foto dele com vem pra rua, sem rua, pra cima, pra baixo. Hoje fazem crítica ao governo. Romperam com o governo e fazem crítica com o governo. Se amanhã voltarem, pra nós não faz diferença nenhuma. Aliás, comprova que o governo hoje, entendeu? Se aceitar pessoas como essa em volta, só comprova o que a gente já sabe. Está cercado por fabianos. E não são só MBL, Carlos Zambelli, esse pessoal que é fabiano, não. Tem militares aí que nós sabemos que são fabianos. Se o presidente quer se cercar desse tipo de pessoa, se o presidente quer governar com esse tipo de pessoa, é direito dele. Ele foi eleito, ele administra o governo dele como quiser. Agora ele arque com as consequências. E assuma as consequências. E não venha nos culpar, jogar, nos atacar, porque nós estamos falando a verdade, não. Porque a verdade só dói quem mente. Entendeu? Nós temos direito de fazer crítica histórica.
Nós estávamos lá, nossos pais estavam lá e nós sofremos as consequências, sofremos consequências durante 35 anos que esse governo comunista assumiu. Entendeu? Então, antes do Bolsonaro pensar em ser político, antes desses generaizinhos, eu falo generaizinhos porque estão agindo como generaizinhos, estão desrespeitando a memória de Caxias e o juramento que eles fizeram em defender a pátria, vir nos criticar, lembre que quem segurou as pontas fomos nós. Vocês, né, vocês eram tudo cadete, meninada, não tinha nada a ver. Regula com a minha idade. Você entendeu? Só que eu e todos os filhos sofremos as consequências da luta dos nossos pais. Vocês estão entendendo a diferença? Nós nunca fomos beneficiados pela caneta vermelha em nada. Pelo contrário, a caneta vermelha só nos perseguiu. Então nos respeite como nós respeitamos os senhores quando nós dirigimos aos senhores. Ninguém nunca me viu xingando o senhor Capitão Bolsonaro por nome de baixo calão. Ninguém nunca me viu falando do passado do senhor presidente, certo? De uma forma desrespeitosa. E nem dos senhores. O que eu digo é a verdade. O que eu disse é que os senhores foram promovidos pela caneta vermelha. Eu não estou mentindo. É só pegar a história, o curricular militar dos senhores, vocês vão ver que os senhores foram graduados depois de 85 para frente. Chegaram a generais depois de 85. Então vamos parar e lembrar um pouquinho do R4, que os senhores vão saber. Se os senhores nunca leram, me parece que nunca leram o R4. O respeito à família hierárquica dos seus superiores e de antiguidade é crime, a falta de respeito. E mesmo assim nós respeitamos, nunca desrespeitamos os senhores. E voltamos aos intervencionistas, tá? Muito nos admira ver os senhores apoiando e votando. Tá aí a consequência do que os senhores fizeram. Um Congresso Nacional de minoria. O presidente não fez a maioria. Eu falei isso em vídeo, que fui criticado. Até pelas pessoas mais próximas do senhor presidente me criticaram. Na época que eu fiz o vídeo, desafiando ele. Eu falei, o senhor vai ser eleito, mas o senhor não vai fazer a maioria no Congresso Nacional. O senhor vai ter que fazer conluio político, ou então o senhor não vai governar. Foi o que eu disse. Tá aí. E os intervencionistas que votaram e fizeram os deputados que hoje estão contra o senhor presidente são corresponsáveis pelo que está acontecendo. E não adianta vir esconder, certo? Fingir em rede social que não votaram, que não fizeram, porque nós temos uma lista imensa, gigantesca, daqueles intervencionistas que ficam nas redes sociais aí, certo? Estavam fazendo política para candidatos a deputados federais e senadores. Os senhores são coautores, hoje pela desgraça do governo do senhor presidente Bolsonaro, tá? Que pode não chegar até no final do ano, porque os senhores elegeram farsantes que se diziam de direita e nunca foram. Nem genérica é. Nem uma direita genérica, canhota, nada, como os meninos colocam nas redes sociais, são. Ao invés de escutar o pessoal de 64, os senhores foram escutar a eles. Foram dar crédito a eles. Então arque com as consequências. Entendeu? Se dizem apoiadores do governo militar, se dizem apoiadores do pretenso governo do senhor Bolsonaro, que está aí começando, mas vão votar em pessoas que apareceram do nada em 2014, se dizendo de direita, isso, aquilo, passeatinha, carro de som de 80 mil reais? Que tipo de seleção o senhor faz antes de apertar aquele botão que eu nem sei mais que musiquinha faz, porque eu prefiro ver meu título cancelado como foi, do que votar em porcaria? Em alimentar a fornalha da corrupção, a fornalha da mordomia. Venha em Brasília que eu vou andar com os senhores para o senhor ver qual é a mordomia que essas pessoas vivem às custas do labor, do suor, daquela lavadeira, tá? Daquele frentista de posto de gasolina, daquele que trabalha de sol a sol na roça, para sustentar o caviar, a lagosta e os carros de 300 mil reais, jatinho,
shopping especial com entrada especial, restaurante de altíssimo padrão, servidos os maiores vinhos, embarque em sala especial do aeroporto com vinho de R$ 2.000 a garrafa. Os senhores estão achando que estão lidando com quem? Quem que o senhor acha que a senhora acha que é a direita verdadeira? Nós 64 ou essa galerinha que vocês elegeram? Desde 85 os senhores repetem o mesmo erro, parece um disco furado. Vota, arrepende, vota, arrepende, vota, arrepende. O que falta nos senhores é moral, porque o Congresso Nacional, o Legislativo do Brasil, só é eleito porque os senhores apertam o tal do botão. Coautores, responsáveis, destrutivos. E vem de posar nas redes sociais como intervencionistas. Aqueles que não votaram, já vou repetir, estão dormindo com a consciência tranquila. Os senhores que fizeram política e votaram estão aí com a consciência pesada de mais uma vez destruir o país. A pergunta também que não cala: por que nós, 64, não compusemos o governo Bolsonaro? E eu disse no mesmo vídeo, nós não misturamos com comunistas. Ministros da época de Temer, o segundo e o terceiro escalão da época, desde o Lula até a Dilma, estão no poder até hoje, eu provo. A caneta Big do senhor Bolsonaro está falhando, acabou a tinta. Porque em 6 meses até hoje ele não demitiu nenhum diretor da época da Dilma e do Lula. Passou pelo governo Temer, tá aí no poder, diretores do órgão federais, presidente de órgãos federais, terceiro e segundo escalão, todos no poder. Como é que explica isso? Eu estou pedindo para o senhor me explicar. Eu não estou aqui criticando, eu estou colocando para que o senhor me explique isso. Um governo dito de direita mantém 6 meses depois de eleito, certo? Uma administração com 80% do segundo e terceiro escalão de esquerda. O que significa isso? Uma guarda bolivariana. Para começar, é inconstitucional. Todo mundo sabe que é inconstitucional. Ela nem existe legalmente. Recebendo recursos novamente. Existindo como se ela fosse a coisa mais natural do mundo. O presidente fala nela como se ela fosse perdurar pelo governo dele inteiro. Nós somos opositores a esse tipo de conduta. Nós não podemos acreditar que a pessoa de direita haja em detrimento a essas questões estritamente indiscutíveis que é de esquerda. A guarda bolivariana, que nos moldes de Venezuela, em todos os países que os comunistas a criaram, a tal da Força Nacional, o que significa isso? Aí vem me dizer, ela é composta por PMs do Brasil todo. Selecionada em que critério? Qual é o intuito dessa guarda da Força Nacional? Ela anda pelo país ajudando as polícias que estão fracas. A gloriosa nunca precisou de apoio, ela precisa de recurso. Nós vemos todos os dias nossos soldados da PM caindo por falta de armamento, caindo por falta de legislação que os defenda do bandido. Eu postei um vídeo, eu estou bloqueado pelo Facebook, pelo Instagram, já falei, mas o pessoal que me segue já postou um vídeo que eu fiz e coloquei, mostrando a diferença de outros países do mundo inteiro. Bandido com arma na mão morre! O policial lá nos Estados Unidos, ele atira no cidadão porque o cidadão tá com uma arma na cintura e tá fugindo. Ou então na Argentina eu postei, fugindo da polícia é caso de atirar para matar. No Brasil o policial atira no cara armado atirando nele, ele é afastado, ele pode perder o cargo dele, anos de trabalho.
Então o que nós queremos é tão simples, tão pouco, que o senhor presidente haja dentro dos princípios ideológicos de direita, não admitindo comunistas em volta dele. É um governo de direita, o direito dele. Administrar com pessoas com ideologia iguais a ele. Manda, senhor presidente. Eu acredito que o senhor jamais vai escutar meus vídeos mais, de forma alguma. Mas os seus, eu não vou usar nem o termo que eu gostaria de usar, certo? Porque 99% dessas pessoas que cercam o senhor não serviria para nós de 64, certo? Nem como ordenância. Porque ordenância na nossa época, certo? Recebia ordem e tinha disciplina e respeitava a hierarquia. E respeitava o R4, que eu falo tanto nele. Parece que o pessoal militar que cerca o senhor jamais leu o R4. Então, senhor presidente, tá? Alguém passe essa informação para o senhor presidente. Tá? O senhor mande o que o senhor quiser para o Congresso Nacional. Da forma que o senhor achar, o projeto de lei que o senhor quiser. O Congresso Nacional não votou, ele assuma a responsabilidade com o povo. E o senhor chegue na televisão, em cadeia nacional, que o senhor tem o direito legal de pedir e abrir a cadeia nacional e falar com o povo. E o senhor diz, eu mandei o projeto e o Congresso não votou a favor. Os senhores, o povo, resolva com seus representantes lá. E pronto! A sua parte foi feita. Agora, deixar de mandar, ou mandar de manhã e mudar à tarde, ou o povo ir pra rua pedir uma coisa, o senhor 3 dias depois faz reunião com o STF e com os presidentes da Câmara e do Senado, contra a vontade popular, aí o senhor me desculpa. O senhor tem o direito de fazer o que quiser no seu governo, contanto que o senhor não prejudique nem destrua nossa nação. Porque o Estado é laico, senhor presidente. O senhor é evangélico, tá? Quando o senhor estiver lá, no palácio, rezando. O senhor não pode fazer o país inteiro, laico, se tornar evangélico. Isso é impossível. Como o senhor também não pode colocar suas posições pessoais acima do interesse popular. Aí o senhor não seria o presidente, o senhor seria o imperador. Nem ditador faz isso. Né? Não é louco. Porque nós já assistimos vários ditadores aí caírem porque queriam impor à população sua vontade. Não é mesmo? Nós de 64 jamais fomos ditadores. Não fomos. Né? Nós fazíamos valer a lei, nós fizemos defender a pátria, mas eu não vi nenhum momento de ação ditatorial que dizem tanto, né? Desapareceram tantas pessoas. Lógico, a Dilma tinha 5, 6 nomes, né? Depois que acabou a bagunça, desapareceram realmente 5, 6 pessoas, só no caso dela, imagina o tanto aí, né? Então isso já foi muito explicado por mim em palestra, muito explicado na imprensa, muito explicado de todo jeito, não é mesmo? Então a questão é a seguinte. Nós estamos aqui, na verdade, e eu quero despedir de todos. De todas as lideranças, certo? De todos aqueles que nós conhecemos, de todos aqueles que lutaram ao nosso lado, certo? E que nós lutamos a seu lado. Que beleza aquele pessoal do acampamento de frente ao Congresso Nacional que iniciou tudo, né? Era um pessoal que a gente chegava, a gente via um sorriso no rosto comendo marmitex. Porque entidade nenhuma financiou nada para eles. Nada, ninguém ajudou nada. Foram ajudar os impeachmentistas. Com carro de som, 80 mil reais o dia, né? E hoje eles colhem os frutos aí, estão assistindo. Quem são eles? Jorge Soros agradece o financiamento dos senhores. E eu agradeço aqueles verdadeiros heróis, em nome de todos os heróis de 64 e todos aqueles que comungam conosco a ideologia de direita. É um direito nosso,
universal e constitucional. Mesmo essa Constituição de 88 comunista aí nos dá direito de livre expressão, certo? Então nós vamos nos afastar definitivamente do processo para a alegria da esquerda e do governo que eu considero 80% fabiano do senhor Jair Bolsonaro. Nós não vemos solução a não ser fazer isso, porque não adianta tentar lutar com um movimento que se diz intervencionista, que não pode ver uma urna eletrônica que já faz a fila de carneirinho para poder apertar o botão de eleição e eleger esse Congresso e esse Senado que está aí, né? Que hoje trabalha a favor dos seus interesses próprios e pessoais e não a favor do interesse popular. Basta verificar no site do próprio Congresso as mordomias que eles vivem, né? Sustentado por nós. Eu vou terminar aqui até muito emocionado, porque eu sei o quanto que os verdadeiros intervencionistas vêm em todos esses anos dedicando a sua saúde, a sua vida, seus recursos, muitas vezes precários, para que tudo aconteça, e que foram várias vezes sabotados pelos infiltrados. Assim nós tratamos aqueles comunistas bolivarianos ou fabianos que entraram no movimento deles para destruí-los, né? Isso nos emociona profundamente em ver tamanho é o patriotismo desses cidadãos e cidadãs. É muito triste a gente ver tudo isso, mas eu sei que vocês vão vencer. Eu tenho certeza da vitória de vocês, porque a persistência, o amor à pátria de vocês é muito grande, e isso sempre a história prova que há vitória no final. Eu vou terminar lendo as palavras da ex-primeira-ministra de Israel, Golda Meir, quando ela ligou para o então presidente general Médici. Ela disse uma frase que ela já tinha dito, mas ela repetiu essa frase ao senhor presidente Médici. E hoje vem para nós uma explicação tão profunda, foi a reflexão da primeira-ministra sobre a conjuntura na época e atual hoje do Brasil. Era uma visionária, era uma mulher fantástica. Quem conhece a história dela sabe que é uma mulher que ela vivia à frente do presente, ela deslumbrava o futuro. Então ela diz ao senhor presidente Médici o seguinte: é mais fácil fazer uma contra-revolução do que conservar os valores pelos quais ela foi feita. Assim eu me despeço de todos, tá? Pela minha condição de saúde, que todos que nos cercam sabem muito bem que eu venho enfrentando, já faz um ano que eu venho lutando. E a decisão do afastamento não foi minha, a decisão do afastamento foi de todos, certo? Eu quero desejar a vocês êxito e força, vocês precisam, são verdadeiros heróis. Muito obrigado, certo? E que o Criador defenda vocês utilizando a justiça.